Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O nosso programa de hoje tem como título a tradição oral portuguesa. É a segunda parte deste programa. A primeira aula foi ao ar no dia 24 de fevereiro, também intitulada Tradição Oral Portuguesa. E nós estamos efetuando a leitura da obra de Câmara Cascudo, Literatura Oral no Brasil. Nós havíamos feito, no dia 17 de fevereiro, uma outra aula que é Literatura Oral e Fontes Documentais, enfatizando, a princípio, o que é literatura oral, não é? E mostrando que este gênero literário, enquanto gênero literário, tem uma aparição recente, digamos assim. E que a literatura oral é extraída da tradição oral. Portanto, quando nós falamos em literatura oral, nós estamos olhando diretamente para dentro da sociedade, para dentro da cultura, para o funcionamento, para a dinâmica interna dessa sociedade e dessa cultura, não é? No que diz respeito ao Brasil, quando se fala em literatura oral, quais seriam as fontes, portanto, quais seriam as contribuições culturais, de quais culturas, não é? Nós recebemos essa herança a ponto de ficar não só o registro da herança, bem como dela ter conseguido imprimir um modelo de comportamento e de atividades socioculturais dentro da sociedade. Indubitavelmente, nesse aspecto, a tradição oral portuguesa, ou a cultura portuguesa, desculpe, terá certamente deixado o maior legado. Não foram os índios que deixaram esse grande legado, embora os índios sejam uma cultura eminentemente oral, né? E apesar de, no processo de povoamento do Brasil, ter havido pouquíssimos portugueses em solo, e a maior parte da população ser indígena, portanto, o casamento entre portugueses e índios deu-se em volume muito maior do que a historiografia dominante apresenta, que é uma historiografia fraudada, forjada, dentro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e de lá para cá, essa forja só vem ampliando. Nós já falamos sobre isso por diversas vezes. Evidentemente que os índios têm a contribuição, bem como os povos africanos que vieram para cá, não é? E outros povos que migraram também, outras culturas, os alemães, os árabes, os ciganos, etc. Agora, no seu grosso, na sua imensa totalidade, o Brasil tem uma pujança e um resguardo de literatura oral cujo fundamento pode ser encontrado, sem medo de errar, na cultura portuguesa, não é? Então, continuando a leitura da obra do Cascudo, ele fala que os contos populares de Portugal trouxeram para o Brasil histórias religiosas, histórias com E, não com H, né? As de encantamento, com o processo europeu de narrativa, foz,
de vários rios originais. As tradições mais bonitas e conhecidas são quase totalmente de fundo comum no continente, entretecidos os fios de muitas distâncias e distantes procedências. Difícil será um conto popular sem correspondência alienígena. Adolfo Coelho e Conselheiro Pedroso constataram essa dissolução, que nada mais significa que uma convergência de episódios ao longo de um fio temático. Em janeiro de 1882, Leite de Vasconcelos ouviu em Cabeceiras de Basto, contada pela Margarida Rosa e confirmada em Guimarães por duas pessoas, uma história tradicionalíssima em Portugal sobre aventuras de Pedro Malazarte. Vamos lembrar que Pedro Malazarte, aqui no Brasil, depois vem a ser um nome de um personagem, não é? Que vai fazer muito sucesso na televisão brasileira. Só que esse Pedro Malazarte da televisão tem pouco a ver com o personagem narrado por Leite de Vasconcelos. Tá? Os elementos dessa história, sabida e narrada em todo Portugal, são: primeiro, Malazarte, dizendo-se barbeiro, corta a língua do ladrão que guarda o jantar. Aproveita a comida. 2. Trepado numa árvore, deixa cair uma cancela sobre os ladrões que fogem. 3. É preso por um boneco de cera, homem de visgo, e atirado a um rio. A fórmula terminal da história é: adeus, ó Vitória. Acabou-se a história. O Malazarte português, Urdemales espanhol, é um centro de interesse, reunindo histórias de muitas origens, castelhanas, francesas, italianas. O elemento primeiro figura no folclore de Steele Thompson. O guarda é persuadido pelo prisioneiro para que corte a língua, sob o pretexto de aprender a cantar ou falar idiomas estrangeiros. Sente-se que a contadeira esqueceu de dizer a Leite de Vasconcelos que a história primitiva incluía a prisão de Malazarte pelos ladrões, e não sua aparente hospedagem. Não apenas aparece esse episódio na língua cortada num conto francês registrado por Cosquin, Contos Populares de Lorraine, como na Noruega, na coleção de Christian. O elemento segundo, onde ele está trepado numa árvore, deixa cair a cancela. Que é o resumo da história europeia em que a mulher meio parva carrega nos ombros a porta da casa, sobe com o marido para uma árvore e de lá deixa cair a porta, espavorindo uma quadrilha de ladrões que se recolheu para baixo. Numa variante brasileira, a mulher repete a situação fisiológica de Malazarte sob os salteadores que preparava o jantar, pedindo em vozes altas bebida e doce. O elemento terceiro, que é preso por um boneco, é o quase universal Tar Baby, que é o boneco de cera. Parece ser variante do conto asturiano Juan y Medio, colhido por Aurélio Llano de Rosa. Juan y Medio fica preso numa luta a um boneco de cera, e ambos são arrastados pelo rio. Malazarte, na versão de Cabeceira de Basto, justamente na antiga província portuguesa do Minho, preso ao homem de visgo, é atirado ao rio. O professor Spinoza, da Stanford University, reuniu 318 variantes. A fórmula final, adeus, ó Vitória, acabou-se a história, estudada no Brasil por João Ribeiro, vem do Victor Amigos, interjetiva com que se aclamavam os oradores no século das academias. Começou, pois, com as letras de 600. Começou bem antes, pois são incontáveis os exemplos do século anterior. João Ribeiro conclui ligando o Vitor letrado ao Ó Vitória dos fechos populares, evidenciando que o modismo ficou sendo voz de impor silêncio e, por fácil translação, equivalia a dizer: está acabado.
não há que retrucar. A base dos contos tradicionais europeus nunca denuncia esta interdependência. A comunicação psicológica ininterrupta explica como as histórias mais sabidas e presentes nas regiões diversas de Portugal são as igualmente populares e queridas no resto da Europa. Uma história regional, sem equivalência exterior, jamais será sugestiva e linda como a Maria Borralheira, Pele de Asno, ou As Três Cidras do Amor, de expansão geral e antiguidade incontável. Veja, o que o Cascudo está dizendo aqui de uma forma muito clara é que o conto oral ele é o repositório de uma infinidade de memórias culturais, de vários povos. Então, isso equivale a dizer que Portugal, digamos assim, ao manter aquilo dentro da sua tradição, e ao transportar isso para o Brasil, Portugal torna-se um repositório, não é? Um museu vivo dessas memórias de outras culturas. De modo que, ao estudar um conto, por mais simples que ele possa parecer, nós estamos mergulhando na história de vários povos. Continuando. As Três Cidras de Amor, que Soropita citava em fins do século XVI, passou ao Brasil, registrando Silvio Romero a versão de Pernambuco, conhecida no norte como sendo A Moura Torta, conto 14 da primeira seção. Ora, a maior parte das crianças escutou inúmeros contos da Moura Torta. Dentro do Brasil, a Moura Torta Moura é uma figura árabe, não é? Então, veja que aqui nós temos uma cultura muçulmana trazida para dentro do Brasil e muito divulgada a história da Moura Torta. Tinha até disco de vinil da Moura Torta, de historinhas infantis. Teófilo Braga recolheu-a em 1869, divulgando-a no seu Estudos da Idade Média, repetindo-a nos contos tradicionais do povo português, assim como Adolfo Coelho publicou uma variante em 1879 nos contos populares portugueses. Eu não vou aqui falar sobre a Moura Torta, porque o conto que o Cascudo vai apresentar os aspectos gerais, que quem se interessar pode procurar. O conto é um resumo do registro de Teófilo Braga em 1869. No Brasil, as cidras são melancias, porque no conto fala-se de cidra. No Brasil, isso foi substituído por melancia. Apesar de país que tiver escravos, a personagem má é uma moura, denunciando origem portuguesa. Noutra versão, que a novelística portuguesa não registrou, mas possivelmente vinda para o Brasil há muitíssimo tempo, a deduzir-se do título. É história citadíssima nos serões e confidências infantis. É também uma das mais complexas em seu enredo, com nada menos de 4 tipos fundamentais, incontáveis variações, abrangendo todos os continentes e épocas. Stanislau Prato expõe a multidão de versões com bibliografia. Em Portugal, há uma versão em que as cidras são substituídas pelas nozes, conforme anota Teófilo Braga. Nas coleções italianas, gregas, alemãs, húngaras, russas, inglesas, turcas, escocesas, espanholas, suecas, suíças, aváricas, etc., estudado o tema por meio cento de críticos e novelistas, exegetas da literatura tradicional e técnicos dos contos orais. Recentemente, esse estudo compreendeu a América, com o confronto de variante e esquematização de tipos dominantes,
tentativas da fixação da origem, etc. Podemos dizer que no século XVI, várias versões eram populares em Portugal e na Península Italiana, lembrando-nos das citas portugueses e do registro de Giambattista Basile. Coscan publicou as variantes orientais, especialmente na Índia, e o professor Aurélio Spinoza comentou o problema, expondo os inúmeros tipos, concordâncias e aproximações. Um capítulo de metodologia folclórica de Arne Thompson. Embora os elementos sejam diversos da tradição oral de Portugal, Espanha e Brasil, e mesmo da maioria dos contos ibero-americanos. Tanto mais universal um conto, mais será popular num dado país. O típico será sempre regional. É interessante essa distinção e essa chamada de atenção que o Cascudo faz. Então, há dois tipos de conto, né? Um conto universal, que aí é o entroncamento, né? Ele está presente em várias culturas, evidentemente com algumas variantes, claro. E nós teremos aqueles contos que são efetivamente locais. Este conto local é tido como regional. Tá? Então, mesmo este conto regional, ou nacional, como queira, evidencia uma estrutura de funcionamento interno da sociedade e que talvez aponta para uma singularidade daquela cultura. Né? Voltando aqui ao Cascudo. O conhecidíssimo Maria Borralheira, ou Gata Borralheira, que Jorge Ferreira de Vasconcelos citava na comédia O Lisipo. Jorge Ferreira de Vasconcelos é um nobre da Casa de Aveiro, do século XVI, que, entre outras coisas, entre outras atividades literárias, é o autor de uma obra muito curiosa chamada Memorial das Proezas da Segunda Távola Redonda. Essa obra do Memorial da Segunda Távola Redonda, Portugal tem uma quantidade muito grande de obras sobre o círculo graálico. Né? Então essa obra é dedicada a Dom João III e a Dom Sebastião. E é uma obra muito curiosa porque ela encarna correntes de profecias milenaristas que afloram o mito do encoberto, né, e atribuem Dom Sebastião o epíteto de desejado, né, e transformam Dom Sebastião no símbolo desse modelo messiânico. Hoje, quando as novelas de cavalaria despertam interesse, mas naquela altura, esse tipo de gênero literário não era muito bem visto, hein? Né? Os livros de cavalaria foram um gênero popular, mas maldito. Né? Eles foram considerados um tipo de, digamos, literatura de massa. Tá? Então, quando eles surgem através de uma elite, mesmo porque somente uma elite sabia escrever, né? Tinha acesso à escrita. Então, o Jorge Ferreira de Vasconcelos é tido como um dos mais distintos criados da excelentíssima Casa de Aveiro. Desculpe, ele não pertencia à Casa de Aveiro, eu falei errado, quero corrigir aqui. Ele era um dos criados da Casa de Aveiro. Criado no Brasil pode ser mal interpretado, hein? Ele não é um empregado, tá? Ele é um dos nobres da Casa de Aveiro.
é um sujeito que ingressa na carreira burocrática, ele vai ser escrivão da Fazenda Real e da Casa da Índia. Né? Então, ele terá, ele vai ficar mais conhecido pela historiografia literária da Ulisipo, que é uma comédia, e de Aulegrafia e Efrosina. Tá? Mas esta obra dele, não é, sobre a cavalaria, é uma obra muito importante. Bem, voltando aqui. Então, Maria Borralheira, que Jorge Ferreira de Vasconcelos cita na comédia O Lisipo, impressa em 1618, é um dos tipos universais do conto popular. Não é possível contar-lhe as variantes sem indicar origens. Está em todos os países e regiões. A Cendrillon, com seus elementos característicos, vive nos mais distantes idiomas da Terra. O estudo de Saint-Yves, abstraindo a interpretação ritualística, dá uma ideia da vastidão do assunto. Miss Rolfe Cox, em 1893, publicava em Londres 130 variantes da Cinderela. Na Irlanda e na Escócia, Saint-Yves registra amplíssima bibliografia e nomenclatura europeia da nossa Maria Borralheira. Então veja, o Walt Disney, não é? Depois vai fazer da Cinderela ou da Gata Borralheira um filme. E esse filme, até hoje, não é? Ele é reinventado, esse conto, de várias formas. As lendas são, em Portugal, a novelística popular brasileira, derivada da portuguesa, né? A novelística portuguesa tem um gênero muito grande de histórias de encantamento, de facécias, de fábulas de animais, né? Onde a gente percebe claramente a herança dos exemplários de Esopo, tá? Das fábulas de Esopo. Então, é importante perceber esses rastros históricos, porque a partir do momento que esses rastros históricos passam de uma população para outra, né, e ele é resguardado por aquela população, por uma razão misteriosa, ele permanece sendo cultivado ali no seio daquele povo. Isso é um fenômeno realmente muito interessante dentro dos seios das culturas, não é? Continuando aqui com Cascudo. As lendas são, em sua maioria absoluta, de caráter religioso. Isso no que diz respeito a Portugal. Transplantaram-se para o Brasil, quase determinando um ambiente idêntico ao europeu. Vinha o português, minhoto, algarvino, alentejano, beirão, transmontano, com seus oragos velhos, propriedade da sua fé, tornada habitual nas festas oblacionais, nas datas votivas. Vieram os santos e os romeiros. A terra difícil não permitiu uma revivescência das romarias e dos arraiais nativos, com a musicalidade, movimentação e colorido português. Distância, alimentação, o ritmo de vida condicionaram essa enxertia com outro processo. As festas em Portugal, coletivas e públicas, aqui se tornaram nos novenários domésticos, nos tríduos, no pagamento das promessas por forma individual. Só nos aglomerados mais densos foi possível ressuscitar, numa reconstrução sempre incompleta, as romarias saudosas de Portugal. Mas é evidente, o tamanho de Portugal e do Brasil é incomparável, não é? E aqui também tem um outro componente, que é o seguinte: essas festas são mantidas porque ela faz parte da tradição local.
né? Portanto, ela é acolhida pela comunidade. Uma vez que ela vem transplantada, não existe aqui aquele campo de cultivo, né? Então, como existe em Portugal. Portanto, aquela sociedade não está unida dentro daquele mesmo espírito. Mesmo assim, muitas dessas lendas, desses santos, desses oráculos, permaneceram e tornaram-se festas e romarias. Então, mesmo assim, as nossas festas religiosas mais populares, dando maior impressão à literatura oral, na infinidade de versos, cantos, ampliações lendárias, mentiras piedosas e milagres inidentificáveis, vieram com as lendas mais doces e comunicativas de Portugal. Os nossos são os santos populares de Portugal, recebedores de festividades e especialistas na proteção inenarrável a determinadas enfermidades. Os vultos, as imagens tradicionais, apareceram misteriosamente chegando pelo rio, num caixãozinho, Nossa Senhora da Apresentação de Natal, ou sendo encontrada no fundo da água nas redes de pesca, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Algumas festas são réplicas emocionais, como a Festa da Penha no Rio de Janeiro, ou a de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém do Pará, atraindo multidões. A Festa da Penha no Rio de Janeiro, a Igreja da Penha, ela está voltada para a Baía de Guanabara. Só que a Festa da Penha, ela praticamente foi aniquilada, porque a Igreja da Penha está cercada pelo tráfico, e os traficantes impedem a manifestação religiosa, né? Isso não aconteceu em Belém do Pará, onde a festa de Nossa Senhora de Nazaré é um monumento cultural do Pará, né? Ela vai pelo rio e é uma coisa impressionante aquilo ali, mas a do Rio de Janeiro não. No Recife, uma lenda antiquíssima se prende à imagem do Bom Jesus dos Passos, pertencente à Igreja do Corpo Santo, derrubada em outubro de 1913, e atualmente, em 1944, recolhido vulto à Igreja de Madre Deus. No cerimonial da Semana Santa, o Bom Jesus do Corpo Santo deixava essa igreja na antepenúltima quinta-feira da Quaresma e passava uma noite na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, voltando no dia seguinte. Essa lenda do Corpo Santo, do Senhor dos Passos, né, ela corre na Espanha desde o século XIII e em vários sítios e personagens, parecendo provir do episódio de São Julião, o hospitaleiro, que abrigou em sua casa um leproso transfigurado em Jesus Cristo. O Gustave Flaubert faz citação a isso, né? Porque ele deixa escrito exatamente a lenda de São Julião Hospitaleiro, né? E a fonte para isso é o livro clássico de Jacques Voragine, A Lenda Dourada, né? Portugal inteiro conhece essa lenda, aproveitada nos romanceiros, divulgada em versos anônimos desde tempo velho. A versão mais comum nos romances recolhidos na Beira por Jaime Lopes Dias é o caso do lavrador. Encontrar o pobre que lhe pede para levá-lo e hospedá-lo, tudo fazendo, excelentemente, o homem rico que, indo buscar o seu pobre à cama, achou-o crucificado numa cruz de prata fina, registrada no Etnografia da Beira. É sob os aspectos da novelística tradicional, de Arne Thompson, um dos episódios religiosos mais espalhados pelo mundo, estudado na Europa do Norte e Leste por von Sydow e Carl Cron, para a Escandinávia, Estônia, Lapônia, Livônia. Veja, a lenda, a procissão do Senhor dos Passos, não é? É uma das devoções
mais expressivas da cultura portuguesa e no Brasil também, né? Veja que ela é encontrada em vários lugares da Europa. As lendas que envolvem aparições de imagens ou visões divinas, agiofanias, têm, em sua maior percentagem, procedência portuguesa. Algumas dessas histórias originar-se-iam da própria literatura apologética, vidas de santos, exemplos contra vícios, etc. Jacques de Voragine conta na lenda de São Julião que Julião matou o pai e a mãe, encontrando-os dormindo em sua cama, julgando ser a mulher que o traíra e sua amante. Contra o pecado social da precipitação arrebatada, corre a história dos 3 conselhos, dado pelo amo ao servo, sendo o último: nunca te decidas pelas primeiras aparências. É aquele vulgo, as aparências enganam, né? Gonçalo Fernandes Trancoso dá uma versão quientista já incluída por Juan Timoneda, denunciando a popularidade castelhana. Teófilo Braga cita um registro das histórias romanas, que é uma das edições francesas tradicionais do Gesta Romanorum. Aurélio Spinoza recolheu versões em Vila Nova del Campo, Ávila, Vilarejo sob Huerta, Cuenca, Tudanca, Santander, Rio Torto e Soria. Figura no livro dos exemplos do Conde Lucanor e de Patrônio, de Dom Juan Manuel. Também, nas citações populares, desapareceu o ambiente religioso, mas o episódio é narrado para prevenir os efeitos do arrebatamento. Todas as religiões possuem a sobrevivência dos cultos desaparecidos. Os mitos são a sobrevivência, são a presença dessa sobrevivência, diluída nas superstições, que incluem vestígios de liturgia semi-esquecida ou vivendo isoladamente. As lendas têm maior sentido de individualização e fixidez geográfica. O mito é mais geral e amplo, com uma projeção indefinida, porque não é fácil delimitar as fronteiras da antiga influência religiosa. Constituem não apenas elementos, mas índices visíveis. Portugal, no estudo de sua história religiosa, será um dos problemas mais complexos, porque cada povo foi deixando seus ídolos num panteão comum, a memória coletiva. O que o Cascudo está dizendo aqui é o seguinte, que Portugal é um país pequeno, mas ele tornou-se um caldeirão, né, de memórias de diferentes culturas, e isso torna a sociedade portuguesa extremamente complexa. E o é de fato. Os ensaios posteriores, tentativas de interpretação mítica, são atitudes de inteligência, exibição técnica, esplendor erudito. Não possuímos confidências desses devotos milenários de deuses esquecidos. E como os mitos vêm tomando cor através dos séculos, religiões atravessadas, jamais conheceremos, num plano realístico e compreensível de sua realidade, a inteira e fiel tradução do positivo significado. Os principais mitos portugueses que vieram para o Brasil, tendo ambiência psicológica e vida perpétua na compreensão popular, foram relativamente poucos. O mito do lobisomem, da Moura Encantada, das Amazonas. Com relação ao mito do lobisomem, eu pessoalmente, em conversa no interior do estado do Rio de Janeiro, ouvi de uma senhora que ela era perseguida por lobisomem durante a infância e até a adolescência. E ela via o lobisomem. Eu perguntei a ela se muitas vezes esse lobisomem investia nela quando ela estava dormindo. E eu perguntei para ela se ela
dentro do quarto com as irmãs, se as irmãs viam também o lobisomem. Ela diz que não. E que outras pessoas, fora da família dela, também eram atormentadas pela mesma figura. Então veja, na condição de criança, e que tinha medo de relatar isso, né? O fato é que o pavor e os gritos que ela dava não eram compartilhados pelas irmãs, porque ninguém via aquilo ali. Mas outras pessoas eram acometidas do mesmo tormento. Bem, aqui há alguns cenários possíveis. Um deles é o de primeira monta, é achar que a criança ou esse adulto está mentindo. De minha parte, eu creio que não está mentindo. Existe, mesmo porque essa senhora é uma senhora muito séria, e ela vê até hoje, ela tem visões. Né? Então, quer dizer, ou seria categorizado como um fenômeno de mediunismo, seja lá o que for, né? Mas eu já ouvi vários relatos, não só dela, né, de personagens que podem perfeitamente ser categorizados como lobisomem, que é um mito de animismo. Né? Seria o quê? Uma zoologia religiosa, em que um homem se transforma numa determinada lua em lobo. Não é? Então isso são traços da imaginação de um povo? Não creio, sinceramente. Quando eu estive na Amazônia, ouvi de várias pessoas, sobre a lenda do boto, que aí é um regionalismo, percebe? O boto não tem em Portugal. Então os filhos de boto, eu conheci 3 filhos de boto em Manaus. E eles alegavam que eram filho de boto. E a mãe testemunhava e os parentes testemunhavam. Não é? E aquilo é muito sério, porque ao contrário do que a gente pensa, o amazonense não gosta do boto, do animal. Eles têm pavor do boto. Né? Então, ser filho de boto na Amazônia é um desqualificativo, é um estigma muito pesado. Né? E também, ao contrário do que se pensa, ele não está relacionado ao que se convencionou falar, a traição de mulheres. Não. Então, portanto, existe a mesma coisa, é o caso do Ataíde. O Ataíde é uma espécie, um ser que aparece nos manguezais, no norte do Brasil, na ilha de Marajó isso acontece, em que ele só ataca homens, sexualmente falando. Aí você fala, mas então a gente pode ver aqui casos de homossexualismo, de pedofilia. Eu também não creio que seja isso, tá? Dado o volume de coisas. A gente não ouve falar que os casos de ataques, de fato, sexualizados, né, ou seja, de humano para humano, sejam transformados em lenda. Ou nessas figuras folclóricas, como o Ataíde, como o Boto, né, como o Curupira. Curupira tem uma forte conotação sexual. São todos regionais. Isso é típico da fronteira, das fronteiras brasileiras. De modo que é preciso ouvir esses casos populares, esse testemunho da população com muito respeito. Não é? E evitar julgamentos precipitados. Porque, de fato, há coisas misteriosas que acontecem que a gente não tem explicação. Né? No caso da Moura Encantada, essa Moura Encantada, quando migra para o Brasil, ela não tem a indumentária, a técnica da Moura Encantada em Portugal. Ela não guarda tesouro.
né? Ela é interessante porque Amor Encantada no Brasil, ela sofreu, ela convergiu para o mito da Mãe d'Água, que é um mito indígena, as Uiaras, né? Então, isso significa que essa moura, ela adquiriu um contorno mais ofídico, né? Mais de serpente. Então, a moura é uma velha, malvada, cheia de inveja, e, no entanto, aqui no Brasil, por uma razão muito interessante, ela vai ser mesclada com as Mães d'Água, né? E as Mães d'Água também têm uma relação muito estreita com as Moiraquitãs, que são as mulheres que guardam as esmeraldas com o reino encantado, no interior dos rios e por aí vai, né? Bem, um outro mito, que é o mito das Amazonas, né? As Amazonas não são somente mulheres grandes, guerreiras, brancas, né? Com seios à mostras. Em Famalicão, elas são as Alamoas, né? Esses mitos cristãos, que é também um mito grego, né? Veja que ele vai estar muito presente na cartografia brasileira. O mito das Amazonas será, curiosamente, um mito poderosíssimo no que diz respeito à cartografia brasileira e aos usos diplomáticos dessa cartografia, inclusivamente constando o nome da cidade de um rei de ouro, Paititi, cujo mapa, né, aponta para essa localização nas Amazonas, né? Então, os espanhóis vão em busca do reino do grande Paititi. E a entrada desse reino era guardada pelo mito das Amazonas, ou pelas Amazonas, como queiram, né? Então, além da configuração de mulheres guerreiras, sedutoras, aparecidas, nós temos novamente um lendário aqui, europeu, que vai se conjugado com um mito tipicamente sul-americano, que é o reino do Dourado, né, do grande Paititi. E Manoa será a capital desse reino, a mítica Manoa, né? Bem, sobre isso, a quantidade de mapas cartográficos da cartografia espanhola, da cartografia portuguesa, inglesa, italiana, francesa, que vão fazer referência ao mito do Eldorado, é absolutamente impressionante. Então aquilo se torna um mito geopolítico, um mito político, aliás, que terá um uso diplomático, para definição, inclusive, das fronteiras de tratados, né? É interessante verificar todas essas coisas, não é? Bem, a gente herdou do português também, é preciso que se diga, as ideias dos diabos, né? Quer dizer, as inúmeras metamorfoses que o diabo sofre, inclusive da identificação do diabo com o porco, né? A ideia de que as corujas são aves agoureiras, isso também pertence a Portugal, né? São arautos da agonia. E é interessante porque a coruja é um dos símbolos de Minerva, né, na tradição grega. É um animal da sabedoria. É o símbolo da filosofia.
Então, no Brasil, nós temos o Jurupari, tem o Zurataús, conhecido como Mãe da Lua, como Chora-Lua, Anda-Lua, né? Todos esses animais eles têm uma jurisdição apavorante, que oscila entre o mistério, a noite, a iniciação, não é? Então, a gente tem esses animais entre os indígenas, entre os escravos africanos, entre os portugueses. A gente tem uma herança, portanto, muito grande, tá? Desse lendário inteiro. Então, as histórias populares, mesmo as vindas de outros países, elas tiveram uma fonte comum. Os livros impressos em castelhano, em francês, italiano e latim apenas recolheram, de pomares distintos, frutos esperados pelo paladar coletivo. O mesmo tema vinha por vários caminhos. Podia estar esquecido e ser revivado pelo cartapácio. Jardim da Europa, Portugal tem flores de todos os climas e roseiras velhas que se cobrem de uma floração miraculosa, embora de 1000 anos. As raízes estão espalhadas pelas terras de longe. Raramente é possível identificar na confusão da voz a origem das águas que correm. Bem, aí, para finalizar, o Cascudo faz uma pergunta interessante. Houve uma influência erudita na novelística popular portuguesa? E responde, certamente não. O povo lia rara e fortuitamente. Ouvia ler e entendia histórias. O livro não teve a repercussão poderosa prevista. E quando a tipografia apareceu em Portugal, em 1487, os volumes manuscritos de Alcobaça, as versões tornadas familiares das vidas dos santos, os exemplos conhecidíssimos, eram alimento fácil e comum. As tradições miríficas da dama pé de cabra, ou da mulher marinha que fundou a família dos marinhos, que ainda usam uma sereia no elmo do brasão, foram incluídas no livro de linhagens, fundamento da gens aristocrática, obra de colaboração vária e de espírito geral. Então, é interessante ter fixado esta ideia, não é? Quer dizer, nós vamos finalizar aqui de que a presença de uma influência erudita na novelística popular portuguesa é muito escassa. O povo não lia, não tinha livro, aliás. Então, por outro lado, isso denota que o quão rico era a ideia da voz, não é? Do verbo, da comunicação, da interação entre as pessoas. Evidentemente que essa interação hoje, apesar de nós termos acesso a uma tecnologia que se comunica, não é? Ou que manda mensagem de um canto para o outro no mundo em questão de segundo, o mundo moderno não dialoga, ele não compartilha, né? É uma sociedade da amostragem, é uma sociedade da fake news, é uma sociedade do consumo, é uma sociedade em que as pessoas querem aparecer, em que elas querem se fazer presentes, em que elas querem ser protagonistas, em sua grande medida. Elas não estão interessadas em manter a sociedade funcionando, né? Em dialogar sem que exista a intenção de aparecer. Então há uma grande diferença, uma colossal diferença entre nós, sociedade atual, que de fato é uma sociedade líquida, esvaziada de conteúdo, dessa sociedade que o Câmara Cascudo descreveu.
Como será lida e estudada a sociedade do século XX, XXI, daqui a alguns séculos, ninguém sabe. Mas certamente essa característica da ausência de diálogo profundo é algo marcante. Né? E uma vez que você não tem um diálogo profundo, e que não existe um engajamento no sentido de manutenção de certas tradições, a tendência é o desaparecimento. Certamente. É a diluição num único pastiche de materialização daquela cultura. Bem, nós vamos ficando por aqui e vamos nos outros programas também. O nosso Culturas é dedicado a temas da história e da cultura oral e simbólica tradicional. A gente vai tentando trazer mais contribuições nesse sentido de não de fazer uma catequese pró-portuguesa. Absolutamente não tem nada a ver com isso. Mas de entender um mínimo de substrato daquilo que ajudou a formar o Brasil. Né? O Brasil enquanto nação. O Brasil enquanto nação é uma construção da coroa portuguesa. Né? Ele não é uma construção indígena e ele não é uma construção dos povos africanos. É preciso reconhecer isso, com seus encantos e as suas tristezas. A história é aquilo que ela é. Ela não é aquilo que nós gostaríamos que ela fosse. E a gente tem que ter compromisso com a realidade histórica. Né? Bem, nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.